Stevie Ray Vaughan, ele é o personagem de mais um episódio aqui da nossa série Que Falta Faz. Dia 3 de outubro agora foi aniversário dele e ninguém falou nada. Eu vou falar, presta atenção. E isso vai mudar tudo. Vamos destravar a sua bateria com viradas realmente poderosas. O mais completo curso de bateria desenvolvido com meu método revolucionário. Totalmente online. Suporte comigo via WhatsApp. Diversos bônus. E agora, com o método Ivan Buzik definitivo de viradas, condição única de 50% de desconto. É a oportunidade mais incrível do estudo de bateria dos últimos tempos. Fora que se você não gostar, você pode usar nossa garantia, 30 dias sem perguntas. Você tem 30 dias para experimentar. Não gostou? Devolvemos seu dinheiro imediatamente, sem perguntas. Vamos invadir o mundo do jazz, do blues, para você entender de onde vêm as informações, a raiz de tudo. E com isso você vai criar viradas que vai fazer as pessoas pensarem, de onde vem isso? É um curso para destravar você totalmente no mundo da bateria. Clique no link abaixo e vamos juntos para a batera. Meu amigo e minha amiga, no dia 3 de outubro passado, seria a data de aniversário do Stevie Ray Vaughan. Ele teria hoje o quê? 66 anos de idade. E infelizmente ele morreu num acidente de helicóptero em 1990, com 35 anos de idade. E é impressionante como eu não li em lugar nenhum qualquer menção ao aniversário dele. É impressionante, parece que as pessoas só comentam data de morte, cara. É um negócio meio mórbido. E evidentemente que o Stevie Ray Vaughan faz muita falta. E antes de eu entrar, evidentemente, nesse assunto, você vai fazer a sua inscrição no canal, você já sabe como faz, você vai visitar a nossa loja que tem uns produtos bacanas. Primeiro, é preciso dizer, tem que falar isso, porque as pessoas só lembram de data de morte, cara. É um negócio, não faz sentido isso, eu acho muito mórbido. Mas assim, eu resolvi fazer esse vídeo, cara, exatamente porque ninguém falou nada a respeito do Stevie Ray Vaughan no mês em que ele completaria 66 anos de idade. O que eu quero dizer a vocês, a você especificamente que está assistindo esse vídeo, é que eu ainda hoje eu me lembro, assim, do assombro que tomou conta de mim, corpo e alma, né? Quando eu, visitando a lojinha de discos do meu bairro, onde eu morava, ali na Vila Mariana, e era assim que a gente sabia que as coisas saíam, né? Eu vi o primeiro disco de um guitarrista que até então eu nunca tinha ouvido falar, né? Nós estamos falando de 1983, ou seja, não tinha internet, não tinha nada disso. E é engraçado que esse ano de 1983 ele parece ao mesmo tempo longínquo e muito próximo, né? Em termos de memória, né? Porque em 1983 eu ainda respirava aqueles ares que vieram do impacto do punk, do pós-punk e da própria revitalização do heavy metal, né? Com aquela, na Inglaterra, com aquela New Wave of British Heavy Metal, né? Que todo mundo sabe que é Iron Maiden, Saxon, Tigers of Pantang, aquela coisa toda. Então a gente estava respirando essa atmosfera sonora, vamos dizer assim, né? E lembrando, numa época que não tinha internet, que internet era coisa de ficção científica. Então, em 1983, eu estava com o quê? 23 anos. Então a minha cabeça era um turbilhão que misturava Saxon, Killing Joke, Iron Maiden, Black Flag, Motorhead, fora aquelas bandas clássicas, né? Black Sabbath, Led Zeppelin, Judas Priest, Tin Lizzy e tal.
E havia, evidentemente, espaço para o blues, né? Aquele blues um pouco mais tradicional. Só que a partir do momento em que eu fui na loja e vi esse disco aqui, ó. Infelizmente eu não tenho mais o LP, né? Aquelas burradas que a gente faz e passar para frente. Mas aqui hoje eu tenho essa edição dupla, que é sensacional. Quando eu vi esse disco aqui, ó, chamado Texas Flood. Quando eu vi essa capa, eu fiquei intrigado, porque assim, primeiro que a capa era um desenho sensacional, né? E aí, pô, Double Trouble, Texas Flood, pô, né? Comprei o disco. E a partir do momento que a agulha do meu toca-discos pousou na primeira faixa do Texas Flood, que é Love Struck Baby, eu falei, meu, não é possível isso, cara. Toda a minha concepção de como o blues deveria soar começou a vazar pelos poros da minha pele. Eu tô contando essa experiência pessoal para vocês a respeito do Stevie Ray Vaughan para realmente mostrar o quanto ele foi importantíssimo para uma geração roqueira. Então, tudo aquilo que as pessoas da minha geração e das gerações anteriores, a gente tinha aprendido a respeito do blues, daquela vertente mais rústica, né, vamos dizer assim, e também daquela leve aproximação com o rock. Cara, isso foi varrido de uma maneira inapelável por esse guitarrista texano aqui. A maneira, como é que eu vou dizer? Maneira furiosa e ao mesmo tempo incrivelmente cristalina e delicada, né, de uma certa forma, formava um combo exatamente dessa maneira como que o Stevie Ray Vaughan ele via e usava o blues como uma ferramenta artística. Quando eu terminei de ouvir esse disco, cara, a impressão é que ele era, pra mim, e pra todo mundo, ele era como se fosse como se o Albert King ele tivesse rejuvenescido e se fundido, vamos dizer assim, ao Rory Gallagher. Então, assim, era um negócio, era uma sonoridade espetacular. E assim, a paixão era tão grande por esse disco aqui, que aí a gente começou a ir atrás de certas referências que o Stevie Ray Vaughan usava. Eu lembro, por exemplo, que eu descobri que Texas, a faixa título, era uma música de um obscuro cantor de blues dos anos 50, chamado o Larry Davis. Mesmo sem internet, a gente tentava descobrir, pô, de que ele pegou essa música. Era uma coisa impressionante. E é claro que o Stevie Ray Vaughan estava acompanhado de um grupo, né, que era a sua banda de apoio, que era o Double Trouble, que era o baixista era o Tommy Shannon, que era já um baixista muito veterano, muito mais velho do que o Stevie Ray Vaughan. O Tommy Shannon tinha tocado com o Johnny Winter no final dos anos 60, cara. Inclusive, o Tommy Shannon estava na banda do Johnny Winter quando ele tocou em Woodstock. O Johnny Winter tocou em Woodstock. Ele não, a participação dele não entrou no LP, mas ele tocou em Woodstock. E o batera era um cara também sensacional chamado Chris Layton, que era de uma banda também muito desconhecida chamada Greasy Wheels, que é interessante. Então, muito tempo depois, a gente soube que o Stevie Ray Vaughan era um cara que ele fazia um show atrás do outro com a banda dele, e assim, qualquer biboca que acolhesse os caras. E aí foi assim que eles chamaram a atenção de um grande pesquisador, hoje também infelizmente falecido, que era o Claude Nobs, que era o fundador do lendário Festival de Jazz de Montreux, famosíssimo, né, na Suíça. O Claude Nobs, numa dessas viagens para os Estados Unidos, para fazer contatos, para levar artistas pro festival dele, ele foi num bar e era onde o Stevie Ray Vaughan estava tocando com o Double Trouble. Assim, o Claude Nobs, quando ele viu o show ali na frente dele, num palco pequenininho,
Cara, ele ficou absolutamente alucinado, porque os caras estavam tocando num boteco. E ele foi lá tomar um negócio. Cara, ele ficou absolutamente alucinado com o que ele assistiu. Tanto que ele fez questão de contratar o trio para a edição do evento de 1982. E eles foram lá, tocaram e foram vaiados. Porque o público inteiro era um festival de jazz, né, cara? Então, na hora que entrou o Stevie Ray Vaughan tocando blues, cara, e com aquele peso, cara, as pessoas meio que não entenderam. Olha, absurdo, né? Só que uma das atrações daquela noite, no dia que o Stevie Ray Vaughan se apresentou, era o renomado cantor e compositor muito famoso chamado Jackson Browne. O Jackson Browne, assistindo o show, ele ficou tão incrédulo quando ele viu a apresentação, que ele ofereceu o próprio estúdio dele, particular, para que eles gravassem um disco. E assim, de graça, na brodagem total. O Jackson Browne não acreditou, ele falou, meu cara, não é possível que alguém tá tocando blues desse jeito. E a banda tava tão afiada que eles gravaram um material que seria suficiente para um primeiro LP deles. Eles gravaram em 2 dias. Quando o Jackson Browne mostrou as gravações para o John Hammond, né, que é aquele famoso produtor, não o cantor de blues, o produtor John Hammond, que é muito famoso, foi só o cara que descobriu o Bob Dylan, a Aretha Franklin e o Bruce Springsteen. Só isso. Cara, quando o Browne mostrou essas gravações pro John Hammond, assim, o John Hammond, ele arregalou os olhos do John Hammond, pareciam umas bolas de boliche. Que o cara falou, meu, não dá pra acreditar que é um garoto, de uma certa forma, fazendo isso. Na semana seguinte, o John Hammond arrumou um contrato com a gravadora Epic, né, que era ligada à Sony, e deu um adiantamento em dinheiro para que o Stevie Ray Vaughan e os amigos eles remasterizassem aquilo que tinha sido gravado e que o álbum fosse lançado imediatamente. E é justamente o que a gente ouve no Texas Flood, o primeiro disco. E o impacto foi tão avassalador que, a reboque do sucesso que esse disco teve, de vendas e de números até certo ponto estratosféricos para um guitarrista de blues iniciante, cara, que esse sucesso do Stevie Ray Vaughan, de uma certa forma, revitalizou todo o próprio blues que voltou a ser consumido pela garotada, que era mais ligada ao rock, já que esse disco vendeu muito, cara. Então toda aquela molecada que não era muito ligada em blues, quando viu o Stevie Ray Vaughan abrindo shows para um monte de gente, o disco teve uma divulgação tão boa que toda aquela molecada roqueira começou a se identificar com o estilo do Stevie Ray Vaughan e, de uma certa forma, voltou a abraçar o blues, né? Toda aquela geração de bluesmen anteriores ao Stevie Ray Vaughan se beneficiaram com isso, inclusive o B.B. King. E você, meu amigo e minha amiga, que está assistindo esse vídeo, você tem que obrigatoriamente, já que eu falei do B.B. King, você tem obrigatoriamente que ler esse livro aqui, ó. Tá? Que é B.B. King, Uma Vida de Blues, cara. Se você gosta do Stevie Ray Vaughan e gosta do B.B. King e de blues em geral, esse livro aqui é recomendadíssimo. Porque além do B.B. King contar a história da vida dele, que é a história do blues, se você for pensar bem, ele conta isso com detalhes de bastidores e com uma franqueza tão grande, que assim, toda pessoa que ama o blues, seja ele o mais tradicional, o mais pesado, tem que saber essa história aqui. E evidentemente que você que está aqui no nosso canal, você tem, óbvio, né, uma série de privilégios. Então, se você clicar no link abaixo aqui, ou no QR Code que você está vendo aqui no vídeo, você pode adquirir esse livro aqui com 20% de desconto, desde que você preencha o cupom de desconto, né?
Você já sabe. Escreve lá, Regis Tadeu Indica. Tudo junto. E na compra você vai ter 20% de desconto no preço. Tá legal? É um livro que eu recomendo muito. Então não esquece. Clica aqui embaixo no link ou no QR Code. Preenche o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto. E você pode adquirir esse livro que é sensacional. Que eu recomendo muito com 20% de desconto. Tá? Então você que gosta de Stevie Ray Vaughan, de B.B. King, você que ama o blues, isso aqui é uma obra básica em qualquer biblioteca do gênero, tá? Esse sucesso do Stevie Ray Vaughan revitalizou a carreira dos bluesmans anteriores a ele e gerou também toda uma leva de guitarristas que usaram desse peso, dessa eletrificação maciça e ao mesmo tempo era furiosa e ao mesmo tempo delicada, né? Para também construir as suas carreiras, cara. Um monte de gente, cara. Vou citar, por exemplo, o Lonnie Brooks, Louis Peterson, o Walter Trout. Todo mundo foi muito beneficiado por esse sucesso imenso do Stevie Ray Vaughan. Sem contar aquela novíssima geração que veio depois também, né? O Kenny Wayne Shepherd, Johnny Lang, o próprio Joe Bonamassa. Todo mundo bebeu na fonte do Stevie Ray Vaughan. E vou falar uma coisa pra você, meu amigo e minha amiga. A carreira do Stevie Ray Vaughan foi marcada por discos tão sensacionais. Não é só o Texas Flood, cara. Eu recomendo muito que você vá atrás dessas edições aqui. Esse disco, por exemplo, que é o Couldn't Stand the Weather, que é também sensacional. Isso aqui é uma edição também dupla, especial também, que tem um show ao vivo de Montreal em 84. O Soul to Soul, que é sensacional. O In Step, os discos ao vivo que ele tem, até os discos póstumos que foram lançados, são absolutamente brilhantes, cara. Não tem nada ruim na discografia do Stevie Ray Vaughan. E aí, você sabe muito bem, né, que ele faleceu naquele acidente de helicóptero em 1990. O cara tinha 35 anos. Nesse acidente morreram ele, o guarda-costa do Vaughan, o tour manager dele, e morreu também o empresário do Eric Clapton, porque eles tinham acabado de fazer um show, se eu não me engano, eu não sei se foi na Suíça, eu não lembro agora, mas e o empresário pegou uma carona para sair dali, acho que do local pro hotel. Eu vou contar essa história direito, sabe? Quando? Eu vou fazer um aposto que você não sabe do Stevie Ray Vaughan. Porque tem muita história a respeito dele, de como nos bastidores, ele teve problema com drogas, muito sério. Eu vou contar direitinho essa história, inclusive a história da morte do Stevie Ray Vaughan, num aposto que você não sabe. Eu vou fazer, qualquer hora dessa eu faço. Então assim, e aí teve esse acidente, né, cara? O cara morreu com 35 anos de idade. E eu não tenho a menor dúvida que se ele tivesse ainda vivo, hoje ele estaria com 66 anos, eu não tenho a menor sombra de dúvida, cara, que ele continuaria a lançar discos sensacionais, ele estaria nativo ainda fazendo shows, né? Não sei se com o Double Trouble ainda, mas provavelmente sim. E ele faz muita falta, cara. Embora o cenário do blues hoje seja muito rico, né? A existência do Joe Bonamassa, por exemplo, prova isso, e tantos outros guitarristas sensacionais. Ele faz falta, cara, porque esse estilo dele, que era um blues muito próximo do rock, é algo que certamente continuaria a influenciar toda uma nova geração de não só de guitarristas, cara, mas como de gente que gosta do blues. E a gente tá precisando disso, né? Pois bem, meu amigo e minha amiga, então esse foi mais um episódio da série Que Falta Faz. E o Stevie Ray Vaughan faz muita falta. Não esquece de fazer sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito bacanas.
E eu volto muito em breve com mais um personagem aqui dentro dessa série que realmente faz muita falta, tá bom? Então, um abraço e saúde para você, para sua família e para os seus amigos, tá bom? Até a próxima!